Olá, gente bonita! Sejam bem-vindos a mais um podcast Elas Perguntam. Estamos no episódio 52, graças a vocês que estão em casa. Antes de começar, de apresentar a nossa mesa, que está maravilhosa, eu quero agradecer a nossa patrocinadora oficial, Carol Franco, da Carolice Semi-Joias. Muito obrigada, Carol, pela confiança. E hoje eu estou aqui com a Andressa Anes. Olá, gente bonita. E a nossa convidada é muito especial, ela estará falando agora sobre saúde mental. É a doutora Graziele Tourino. Seja bem-vinda, doutora Graziele. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar de um tema tão importante que é a saúde mental. Eu gostaria de apresentar o currículo da doutora Graziele, mas o currículo dela é imenso, então eu vou deixar que ela mesma fale um pouco. Fique à vontade. É sempre diferente quando a gente vai falar da gente mesmo, não é? Então, eu tenho 20 anos formada em psicologia, né? Tenho especialização em gestão de pessoas, que é recursos humanos, pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem terapêutica que eu trabalhei por praticamente 15 anos. Também tenho especialização na terapia do trauma e especialização em gestão de negócios. Atualmente eu trabalho na área clínica, mas já passei em outras áreas, como a área de recursos humanos, sempre cuidando de pessoas. Também trabalhei no Colégio Naval, né, que é o colégio de ensino médio da Marinha do Brasil por 8 anos, dando suporte psicológico aos alunos do Colégio Naval. E atualmente me dedico exclusivamente à prática clínica. Ufa! É um currículo admirável. E hoje o que a gente vai falar aqui é um assunto muito sério, que é saúde mental. Algo que vem crescendo muito, não só no nosso país, mas no mundo todo. E uma coisa que chama muita atenção é o aumento do número de pessoas que vem sofrendo com depressão, mal do século. Qual é o seu olhar para isso, Graziele? A depressão, né, é um quadro que tem vindo com maior incidência, né, nos consultórios, nos preocupa muito. Nós estamos no momento ainda no pós-pandemia, ainda colhendo, né, as consequências da pandemia. Cresceu muito. Mas nós profissionais da saúde mental costumamos dizer que aquilo que eclodiu no pós-pandemia já acontecia antes, só que muitas das vezes negligenciado pelas pessoas, né? Então as pessoas já sentiam alguns sintomas, ignoravam, deixavam a vida seguir. E quando veio a pandemia e as pessoas se viram dentro de casa, afastadas do trabalho, vivendo o luto constantemente, muitas enfrentaram divórcio. Então a gente não está falando só de um luto de uma perda de um ente querido, mas muitas das vezes é o luto de um divórcio, né? Porque tiveram que lidar com convivências, convivências antes negligenciadas. Sim. E de repente as pessoas se viram dentro de casa, tendo que enfrentar uma nova realidade, né? Então, eu penso que hoje, na prática clínica, ainda colhemos a consequência. A depressão já era um problema antes, sempre foi um problema, né? Mas em contrapartida, a pandemia também trouxe um outro movimento. Eu vou cortar você um pouquinho. Quando Sim. Você fala que a pandemia trouxe um outro movimento, eu acho que as pessoas começaram a tratar isso com mais seriedade, porque antes havia um preconceito muito grande. Você falava que não estava bem, que não queria levantar, que eu tô com vontade de para de bobeira, que palhaçada é essa, né? Com certeza. Então a pandemia acho que trouxe um outro olhar, né? Exato. As pessoas tiveram que reconhecer que elas precisam de ajuda, né? E que elas podem pedir essa ajuda. Então, não só a psicologia, mas como outras áreas médicas, né? Que a gente chama as áreas de apoio à saúde, que não o médico, elas passaram a ser evidenciadas e vistas com outro olhar. Né? Então, a pandemia trouxe esse movimento, então nós sentimos isso no consultório, uma procura considerável para atendimento, não só presencial, como online também. Né? Antes, as pessoas tinham vergonha de dizer que elas faziam terapia, que elas estavam indo ao psicólogo, né? E depois elas passaram a ter orgulho. Né? Ficou chique dizer, olha, eu faço terapia. Todo mundo precisa. Né? Exatamente, todo mundo precisa de terapia, né? Porque todos nós temos uma história que vem com marcas, né? Vem com traumas, nós vamos falar sobre isso. E as situações difíceis na vida acontecem, fazem eclodir essas marcas que já existiam, e é o processo terapêutico que vai dar conta dessa dor, né? Que surge aí durante a vida, durante a rotina da pessoa. Com certeza. E Grazi, assim, na sua visão, quais são os maiores mitos e preconceitos mesmo que existem sobre a saúde, as doenças mentais? Um que é
muito marcante é a depressão e a falta de Deus. Nossa. Se fosse assim, nós não víamos pessoas espiritualizadas acometidas pela depressão. A depressão é uma doença como qualquer outra, né? Assim como uma hipertensão, um diabetes, né? E é estranho, porque se você tem diabetes, você vai ao médico, o médico te prescreve uma medicação, você não questiona o médico, você simplesmente cumpre e faz o tratamento, né? Por que na área da saúde mental é diferente? Não só em relação à depressão, como transtornos de ansiedade e outros. Existe ainda, né, muitos paradigmas em torno disso, apesar de nós sabermos que isso está em processo de mudança, né? As pessoas têm reconhecido e cuidado mais, mas existem muitos paradigmas e mitos, né, em torno da saúde mental. Nada aqui acontece por acaso, pessoal. Eu estava conversando com uma de nossas convidadas nos bastidores exatamente sobre isso. Que se a gente quebra um braço, não vai procurar um ortopedista, vai procurar um hospital, o dente está doendo, vai procurar um dentista. E por que não, quando a gente não está bem com a gente mesma, não pode procurar uma psicóloga, uma terapeuta, né? E isso não é ausência de Deus, muito pelo contrário. Deus usa esses profissionais para poder tratar dos seus filhos, né, doutor, né, Grazi? Claro, sim, sempre. E falando sobre problemas mentais, doenças, né, depressão, a questão do trauma. Você é uma especialista em trauma. Como é que o trauma pode impactar a vida de uma pessoa? A pergunta é simples, a resposta é complexa. O trauma impacta a vida do sujeito de diversas maneiras, né? Como eu disse para vocês, eu trabalhava com a terapia cognitivo-comportamental e em algum momento eu entendi que eu precisava ir além nos tratamentos, né? Eu entendi que existiam marcas para além daquilo que as pessoas conseguiam ter consciência, né? E eu precisava acessar isso de alguma maneira. E por isso eu busquei a minha formação numa nova abordagem, que é o MDR, que é do inglês, significa Eye Movement Desensitization Regulator, que é a dessensibilização através dos movimentos oculares, né? É uma psicoterapia de abordagem relativamente nova, surgiu nos Estados Unidos em 1987. Então, brevemente, só para contar a história, Francine Shapiro, uma psicóloga, estava fazendo o PhD dela em Nova York. Enquanto ela passeava no parque, ela percebeu que ela estava ansiosa, e quando ela andou de um local até outro, ela entendeu que a ansiedade dela tinha mudado, ela se sentia menos ansiosa. E ela ficou, né, falou, por que isso aconteceu? Porque eu estava muito ansiosa, agora eu não estou tanto. Sim. E ela percebeu, né, naquele momento, lá em 87, que ela tinha movido os olhos rapidamente enquanto ela caminhava. E como uma boa estudiosa, ela já fazia o PhD dela, né, ela foi entender qual era a relação disso com o estado emocional dela. Foi quando ela chegou no estudo dos estágios do sono, chegou no sono REM. O sono REM é quando a gente dorme, naquele sono profundo, quando a gente sonha. Geralmente ali é ali que o cérebro faz o processamento de informação daquilo que a gente vivenciou ao longo do dia, né? E descobriu-se naquele momento que o cérebro, ao processar as informações, as experiências vividas, nem todo o processamento é feito de uma maneira adequada. Entendeu-se que as experiências traumáticas, então, são todas aquelas vividas pelo sujeito e que ele, por algum motivo, o cérebro não deu conta de processar, né? Como se fosse um lixo emocional que ele não teve onde descartar. Aquilo ficou marcado de alguma maneira para o indivíduo, né? Aí, fazendo esses estudos, né, ao longo do tempo, ela foi estudar soldados pós-guerra, pessoas altamente traumatizadas, e foi desenvolvendo a teoria dela, a abordagem psicoterapêutica, expondo essas pessoas a esse tratamento. Então, ela fazia imagens do cérebro da pessoa antes do tratamento e depois do tratamento, e percebeu que essas imagens mudavam. Ou seja, as pessoas conseguiam dar conta daquelas experiências traumáticas após ressignificar. Exatamente. Ela ressignifica aquela memória que a gente chama, na verdade, de reprocessamento de informação. Então, essa é a abordagem hoje que eu trabalho em 100% dos meus casos. Eu tenho, na minha família, tem vários casos de alcoolismo. Então, você vai perguntar numa família, 2 irmãos, e um provedor ali, um pai é alcoólatra. E aí um filho bebe. Por que você bebe? Aí ele bebe porque o pai é alcoólatra.
E pergunta para o outro, por que você não bebe? Porque meu pai é alcoólatra. Então é ressignificar, né? O significado que a gente dá a esses traumas, né? Você sabe que o que você falou agora é extremamente importante, porque a experiência nunca é vivida por duas pessoas da mesma maneira. Por mais que elas estejam expostas àquele evento traumático dentro do mesmo contexto, né? E por isso as pessoas respondem de uma maneira diferente. E o mais interessante é que nós não somos expostos somente à experiência com os nossos pais. Logo nós vamos para a escola, estabelecemos novas relações com professores, com amiguinhos. Então essas experiências todas somadas ao longo da vida do indivíduo faz com que ele vá gerando aprendizados. Alguns muito funcionais, é quando a gente aprende realmente a funcionar bem, né? A conviver em sociedade, a ter bons comportamentos, e alguns extremamente disfuncionais. E o trauma vem dessas experiências disfuncionais que o nosso cérebro não deu conta. Né? A má notícia para vocês é que todos nós temos um trauma. De alguma maneira, todos nós somos traumatizados. E a boa notícia é que a gente tem como dar conta disso. Né? Às vezes o cérebro vai fazer isso naturalmente. Né? Pode ser que uma experiência que tenha sido traumática para você, naturalmente, passar dos anos, você consiga olhar para aquilo, não se sentir perturbada e se sentir bem com aquela situação. E algumas vezes não, realmente é necessário um processo terapêutico sério, né, com um profissional habilitado para dar conta daquela experiência difícil. E às vezes as pessoas nem se dão conta dessa história do trauma, porque elas acreditam, não foi trauma, foi só passei por essa história. E começa a repetir padrões, né, Andressa? Eu acho que a maior parte atropela, né? Elas preferem a palavra é essa. Atropelar do que voltar, entender e de fato. A verdade é que a gente costuma dizer que não existe trauma pequeno, né? Não existe trauma, né? É claro que há situações que são extremamente traumáticas. Casos de abuso sexual, com certeza. Né? O caso de um pai alcoólatra, agressivo, né? O abuso moral, físico, né? Um acidente, com certeza. Um acidente natural, né? Nós aqui em Angra dos Reis já passamos por algumas situações, né, difíceis e traumáticas, né? Então essas situações naturalmente a gente consegue rotular, né, dar esse nome de trauma para elas. Mas e aquelas outras que ficam ali no meio de uma fala, né? Então assim, no meio de uma frase, de uma observação, de uma crítica, exato, pais extremamente exigentes, né? Ou pais que estiveram sempre ali, deram tudo pro filho, mas tinham dificuldade em demonstrar afeto, aquela criança não se sentia amada. Né? Então, esses traumas acabam se tornando até mais complexos. Veja, não estou dizendo que são mais ou menos importantes, mas muitas das vezes a pessoa chega na terapia, ela se sente culpada por reconhecer a dor que aquilo gerou, afinal de contas, os pais foram bons. Né? Então, um dos processos que o paciente é levado a conquistar, né, durante o caminho terapêutico, é justamente de reconhecer e perdoar esses pais, né? Porque possivelmente esses pais também vêm de uma relação que gerou traumas, né? E aí a gente dá até o nome de trauma transgeracional, às vezes a gente tem que dar conta disso, né? Então esse pai alcoólatra, às vezes teve um pai negligente, ou não teve pai, né? Ou foi criado por outras pessoas, e para lidar com aquela dor, né, do apego, começou a beber, né? E ali na família gerou tantos danos ali em relação ao álcool. Então isso vai progredindo, né? Então a boa notícia é que quando a gente vai para a terapia e dá conta dessa história, a gente corta essa linha sucessória e não passa isso para os nossos filhos, né? Tem uma frase que até completa o que a gente está falando, que ela diz assim, é de um filósofo africano: nós somos o que somos porque eles foram o que foram. E quando a gente se dá conta de que a gente está repetindo padrões, né? Em algumas pessoas, né, essa luz acende e a gente vai buscar ajuda. Em outras não, elas vão ficar repetindo para a vida toda. Às vezes não é fácil realmente perceber. Sim. A gente está ali repetindo. A consciência, né? Toma consciência. Exato. É difícil, porque o processo fica realmente automatizado, né? E nesse processo do trauma e da retraumatização, porque outras situações vão acontecendo ao longo da vida, eu sempre falo para o paciente que a vida não dá pause para a gente tratar, né? Então, assim, ela tá ali tratando, mas às vezes ela ainda vive com aquele pai abusador, né? Às vezes é o padrasto que abusou daquela mulher quando ela era criança, e ele continua sendo padrasto na vida atual, então ela continua, e a vida dela, muitas vezes essa mulher ela se envolveu em outro relacionamento abusivo, porque ela entende que relacionamento é isso, né? Então ela vai replicando e o trauma ele continua acontecendo, né? Então a assim, vida ela não para durante o processo. não para, a vida não para.
Grazi, você sente que as crenças limitantes têm sido um peso cada vez maior na vida das pessoas, né? E pode dar um exemplo de como elas afetam diretamente decisões e relacionamentos? Eu acredito que o que eu acabei de falar, né, esteja bem dentro disso, né? Ou seja, aquela mulher que veio de uma relação abusiva, em casa, ela acaba estabelecendo uma nova relação com o parceiro, nesse mesmo sentido, com a crença de que não sou merecedora, né? E isso acaba sendo replicado ali pela vida dela ao longo do tempo. Pais extremamente exigentes também, né, que levam os filhos à ideia de que eles nunca serão bons o suficientes, porque nada é suficiente para aquele pai, para aquela mãe. Né? Então, é muito comum a gente ouvir no consultório relatos do tipo, eu tirava 8 e o que eu ouvi em casa era, nossa, mas por que não 10? Né? Trazendo essa ideia de que por mais que eu faça, né, nunca é bom o suficiente. Então, essas crenças elas vão sendo replicadas ao longo da vida. E nós temos uma série enorme, assim, é gigante mesmo, de crenças disfuncionais, né? Então, dentro do protocolo do MDR, né, que é a abordagem terapêutica que eu trabalho, uma das etapas é realmente esse confrontamento com essas crenças, né? O paciente é levado, então, nesse reprocessar essa memória traumática, encontrar a crença disfuncional que aquela experiência trouxe para ele e construir uma nova crença, agora mais positiva, ressignificada, onde ele possa ir ao longo da vida praticando e acreditando naquela verdade que vai fazendo sentido, não só porque ele, não, agora eu já entendi que eu sou boa sim, que eu tenho valor, consigo reconhecer, mas é porque não é só com a consciência, com o pensamento, né? É também com aquilo que a gente conseguiu ganhar daquele trabalho de reprocessamento que nós fizemos com a história lá de trás, do passado. Fala um pouquinho sobre essa diferença do método que você está usando, que você aprendeu e está trazendo, que é muito importante. Qual é o diferencial dele? É importante dizer que não é um método, né? É uma abordagem terapêutica. Então, assim, a psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano, né? O profissional hoje habilitado a trabalhar com o comportamento humano é o psicólogo e o psiquiatra, né? O psiquiatra, em geral, faz um trabalho mais na área da medicação, né? Um trabalho medicamentoso. Alguns fazem a psicoterapia também, não é pré-requisito para o psiquiatra fazer, né? E ao psicólogo fica todo o trabalho de mudança de comportamento, né? Então a gente costuma dizer que se o paciente ele está em tratamento com o psiquiatra, ele tem que estar em tratamento com o psicólogo, né? Mas se ele está em tratamento com o psicólogo, não necessariamente ele tem que estar com o psiquiatra. Então, assim, o psicólogo ali, junto com o paciente, vai identificar a necessidade de encaminhamento para a psiquiatria ou não, né? E o MDR, né, é uma dessas abordagens que a psicologia utiliza para chegar no objetivo final do paciente, né? Que nós sabemos que, no geral, é a saúde mental, mas aquele paciente ele vai chegar no consultório e ele vai dizer eu quero melhorar minha autoestima, por exemplo, né? Então, vamos entender por que essa autoestima não está legal. Então, nós vamos olhar para essa história, reprocessar isso aqui. Fazer um caminho de volta. Fazer um caminho de volta desse passado, vai dando conta desse presente e fazendo uma projeção de futuro. Como é que é, então, agora, numa situação, como é que eu posso me ver de uma maneira diferente, me enxergando melhor? Então, o MDR faz esse trabalho de passado, presente e futuro, né? A gente dá conta dessas 3 etapas, né? Seguindo ali 8 fases dentro de um protocolo, né? Que são complexas, extremamente complexas, e nós seguimos dessa maneira. Como eu disse, a psicologia tem várias abordagens, né? Assim como a psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental, a terapia junguiana, e a fenomenologia, ou seja, a sistêmica, que fazem um caminho para chegar no mesmo objetivo, mas fazem um caminho diferente. Então, ao meu ver hoje, né, completando aí, vou para 21 anos de formada, né, sempre trabalhei com a psicologia, né, por mais que eu não estivesse todos os anos da minha formação na área clínica, eu sempre trabalhei com mudança de comportamento, com cuidado com o outro. O diferencial do MDR
é acessar, né, a área do cérebro que foge da consciência. E não só isso, né? Porque, por exemplo, a psicanálise também faz esse caminho, mas nós, com essa grande sacada que a Francine Shapiro teve lá em 1987, nós estimulamos o corpo e provocamos no cérebro um movimento natural que ele já sabe fazer, né? Como eu disse, durante o sono REM, quando a gente dorme, o nosso cérebro já faz esse caminho, né? E quando a gente está em sessão com o paciente na terapia, nós provocamos aquele movimento natural que o cérebro já faz quando a gente dorme. E tem relação com a neuroplasticidade, com a questão de novos caminhos neurais, que hoje fala muito, né? Fala-se muito sobre isso, né? Exatamente. A neuroplasticidade é justamente essa capacidade que o cérebro tem de se readaptar, se reorganizar e seguir um caminho diferente, né? E também com a epigenética, que, ou seja, quando eu faço isso, eu também mudo essa constituição genética e impeço que outras gerações venham carregando aquelas dores que eu recebi de alguma maneira. Eu li um livro sobre a biologia da crença, que fala sobre epigenética, muito interessante, né? Que fala muito sobre essa crença que a gente tem de que tudo que a gente sente hoje, principalmente sobre doenças, né, é uma questão genética. Não, calma, é estilo de vida, é ambiente, são escolhas. É aquilo que eu falei, a parte boa nessa história é que nós sim podemos mudar essa história. A nossa história de vida, né? E isso é incrível estar no consultório esses anos todos, e principalmente depois do MDR, observar isso acontecendo efetivamente na vida das pessoas. Né? Pessoas que estavam afastadas do trabalho, né? Tem, assim, há 2 anos afastada do trabalho, presa na memória do trauma, que ela nem tinha muita consciência sobre aquilo, né? Já ali com tratamento com psiquiatra já há 2 anos, mas ela estava ali congelada. Depois que a gente cumpre aquele protocolo todo, né, com muita calma, muita paciência, eu tenho ali esse paciente, no caso, 8 meses ele já retoma o trabalho, já tem a vida dele nas mãos dele. Né? A ponto dele olhar e falar assim, eu não estou me reconhecendo, nunca fui tão calma assim. Né? Cadê aquela pessoa extremamente raivosa, que tinha dificuldade de lidar com as emoções? Hoje eu não sou assim. Então, esse paciente, né, eu digo esse, mas assim, nessa fase do tratamento, eles são convidados a conhecerem eles novamente. Ou seja, essa é a minha nova versão, eu funciono assim, como é que é viver de um modo mais saudável? Muitas vezes é difícil, porque se a pessoa viveu 45 anos daquele jeito, né? Então, assim, ela tem que, né, passar por esse processo. Então, muitas das vezes a gente passa o paciente para sessões quinzenais e depois até a alta, para que ele possa ir acomodando esse novo conhecimento sobre ele mesmo. E antes de melhorar, piora, né? Exato. Porque uma mudança de hábito é guerra, né? Antes de melhorar, piora, porque ele vai acessar memórias que ele não se recordava, né? Eu costumo dizer que o cérebro, de uma maneira inteligente, faz o quê? Eu vou desligar e vou esconder isso de você, porque imagina você passar uma vida lembrando dessa história difícil. Com certeza. Né? Principalmente o cérebro de uma criança, que não tem uma cognição desenvolvida, né? Ele esconde, e aquilo fica ali, prontinho para ser disparado em alguma situação da vida. Né? E quando uma situação acontece no presente, a gente chama de uma situação gatilho. O paciente fala, não entendi por que eu tive uma crise de ansiedade, estava tudo bem, né? Estava tudo bem, vamos ver. O que é esse bem, né? Aí a gente vai nessa busca do que tem nessa história e é incrível. E a minha próxima pergunta é exatamente isso, mas eu vou fazer para que às vezes você vem com um caso, né, que marcou. Mas assim, na sua prática clínica, qual foi a situação ou história que mais te marcou e te fez refletir sobre a importância de cuidar da saúde mental? Você acabou de contar do caso. Tem mais algum assim a muito... importância de cuidar da saúde mental é algo que eu já tinha em mente desde antes de escolher fazer psicologia. Né? Na verdade, a busca por psicologia veio justamente porque eu sempre me questionei por que a pessoa está sentindo isso, eu não estou, ou o contrário. Com certeza. Né? Eu lembro que eu brincava, fria psicológico, por que se eu dissesse, não estou com tanto frio assim, eu sou capaz de resistir mais a esse evento externo, né? Então, eu sempre acreditei na força, né? Não vou dizer da força da mente, que isso ficaria, né? Mas assim, daquilo que a gente realmente consegue ver dentro daquilo que a gente acredita. Né? Agora, em relação a paciente, não tem um caso que eu olhe e fale, nossa, esse é um caso simples.
Eu não sei se vocês sabem, mas todos nós profissionais de saúde mental, né, psicólogos, nós devemos fazer a nossa terapia, Sim, né? A gente com tem que estar bem certeza. com a gente para cuidar do outro. Com Nós também certeza. temos que fazer a nossa supervisão, né, que é o momento que a gente tem com um profissional, em geral, mais habilitado, né, ou mais experiente, para dividir um caso mais delicado. E eu lembro um dia que a minha supervisora falou: Grazi, só chega caso complexo para você, né? Isso, grandes poderes, grandes responsabilidades, porque caso complexo é aquele. São tantos traumas, é uma história marcada por tantas divergências, tantas dores, tantas crenças, que às vezes a sensação que é como se tivesse tido um desmoronamento, Aham. né? E eu sou lá da Defesa Civil e eu tô tirando aqueles escombros Sim. para achar a vida, depois a gente tem que botar um respirador naquela pessoa, né? E até que ela possa realmente, agora eu consigo respirar por mim mesma, agora eu consigo sair, fazer uma atividade física. Então, é difícil escolher um caso, né? Eu citei agora esse caso, né, que é interessante, do paciente que retoma o trabalho, mas pessoas que conseguem se desfazer de relações disfuncionais, né, tóxicas, abusivas, mas todo dia é uma emoção diferente no consultório. O universo emocional é muito complexo, né? Muito. E você já começou a falar aí sobre o que te motivou a buscar a psicologia, né? Conta um pouco mais sobre essa história. O que você encontrou ali que você se apaixonou de verdade, que você não esperava encontrar? Eu nunca me vi numa área que não fosse a área da saúde, né? Então, no início ali eu pensava entre a medicina, né, para seguir a psiquiatria, né, e a psicologia. Então, durante a minha formação, eu sempre me senti extremamente estimulada a entender mais sobre o comportamento. O comportamento humano é uma área que, por mais que você estude, você nunca sabe o suficiente, né? A gente brinca, gente, quanto mais eu estudo, mais complexo fica, né? Porque você sai da zona. E todo caso é único, né? Todo caso é um único, o paciente chega na minha frente e eu falo, vamos lá. E eu falo desse jeito. Hoje nós vamos abrir um livro para ler, que é o livro da sua vida. Só que eu não leio esse livro sozinha, assim, né? A gente precisa ler junto. Então, assim, eu trago o paciente para ler esse livro, porque se ele não participar do processo psicoterapêutico, não acontece, né? E vocês podem me perguntar, mas tem gente que vai para psicoterapia e não quer? Eu te falo, tem. Tem. Né? Às vezes ela tá ali porque ela acha que tem que estar, né? Ou ela acha que a Às coisa vezes vai não chegar tem. pronta para ela não quer encarar aquela dor, lembra da dor do processo? Ela não quer, em algum momento eu vou convidá-la a dizer, olha, e aí? Às vezes Você a vai pessoa- olhar para sua dor? Às Você vezes vai a deixar pessoa sua dor de chega lado? e ela sabe que existe uma dor, mas quando ela começa, ela não sabe que a dor é tão grande. E às vezes ela sabe que é grande, tem medo de tratar e fica justificando aquilo que piora. Ou ela não traz, né? Eu vejo que a gente trabalha algumas coisas, mas eu vejo assim, Camuflando. olha só, tem uma coisa aqui, Aham. né? Mas vai acontecendo, né? Durante o processo vai acontecendo. Então, todo caso é um caso especial para mim, sempre, né? E o psicólogo tem que estar do lado do paciente o tempo todo. Grazi, e você acha que a fé pode ajudar ou atrapalhar no tratamento das doenças emocionais? Sendo você uma mulher cristã, como isso influencia na sua visão, até mesmo na sua prática profissional? Bom, a ciência já comprovou, né, que a fé muda a neuroquímica cerebral, né? Então, sim, né? Nós psicólogos não podemos falar de religião. Sim. Então, com o meu paciente, eu não falo sobre religião, eu falo sobre religare, né? Que vem do grego ligar-se novamente. Então, o meu paciente é sempre estimulado, né, a buscar, né, seja uma prática religiosa, frequentar uma igreja. Eu falo para ele que seja abraçar uma árvore porque você acredita que a Sim. força e a energia que vem daquela árvore, né, vai te ligar a um poder superior e que te conecte, né? Então, a gente precisa cuidar sempre do tripé, que é corpo, mente e espírito, né? Assim como o meu paciente é sempre estimulado a praticar atividade Com física. certeza. Alguns poucos, muito poucos, são resistentes, né? Mas eles mesmos já sabem, eu sei que está fazendo falta, né? De praticar atividade física, mas a grande maioria ali na segunda, terceira sessão já sai dali entendendo que precisa praticar. Como é que a gente convence uma pessoa a fazer isso? Por favor, agora eu tô falando assim, caso particular.
Como é que a gente Mostrando, convence uma né? pessoa É, que tem que haver mostrando. constância? Exato, é constância. Vai repetindo, né? Eu costumo brincar que quando eu estou praticando a minha atividade física, é uma reunião entre o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Eu falo, agora eu estou indo para minha reunião. E tem que ter rotina, tem que estar dentro da sua grade de horários, né? No meu horário de praticar atividade física, eu nunca vou marcar um compromisso. Então, assim, quando eu não vou, eu não me sinto bem, né? Ou seja, eu brinco que é o meu remédio matinal, Com né? certeza. Principalmente para o ansioso, né? A gente sabe o quanto que vai abaixar aquela adrenalina, vai deixar o paciente mais tranquilo, vai aumentar os níveis de serotonina, trazendo estimulando, né, a produção de hormônios do bem-estar e do prazer. Então, a atividade física faz parte do tratamento. E para mim, como profissional, né, como eu já disse, eu já pratico, né, com regularidade. Além da prática religiosa, espiritual, né, eu tenho minha crença, eu tenho minha fé, eu frequento minha igreja, né, eu tenho minha oração. É extremamente importante, porque a gente tem que se cuidar para poder cuidar do outro, né? Não é justo com o meu paciente que eu chegue no meu consultório. Não é verdadeiro. Não é né? verdadeiro, exatamente, né? Então, assim, eu tenho que estar inteira, eu tenho que estar Com bem, certeza. com a saúde mental em dia, né? Nós somos humanos também, né? Passamos por problemas, dificuldades, né? Devemos praticar e separar uma coisa da outra. Isso é algo que nós já treinamos desde a época da faculdade, né? E graças a Deus eu nunca tive dificuldade nenhuma. Eu brinco com meu paciente, olha, eu fecho a porta aqui, fica todo mundo aqui dentro. Essas histórias ficam todas aqui dentro. Eles brincam, poxa, nem lembra da gente no final de semana. Eu falo brincadeiras à parte, meus pacientes sempre têm acesso livre, né, a mim, mas assim, é preciso que a gente separe, né, o profissional do pessoal, né, apesar de quem assenta na cadeira do terapeuta é uma pessoa humana, né, que cuida de outros humanos, né, então eu costumo dizer que eu sou humana que cuida de outros humanos. E eu preciso compartilhar isso com eles. Ali, o profissional que está do outro lado, ele não é alguém que sabe sobre a sua vida, né? Pelo contrário, eu falo, eu não sei nada, né? É um livro novo, assim, que eu estou abrindo e você que vai me dizer, né? Então eu tenho que estar nesse lugar. Quem sou eu para dizer que eu estou no poder de dar conselho, dizer o caminho que você deve seguir? Esse não é o meu lugar, né? O lugar é junto do paciente descobrir qual é o caminho mais saudável para ele. Né? Ele tem uma vida diferente da minha, ele tem um propósito diferente do meu, ele tem uma crença diferente da minha. Então, essa descoberta é uma descoberta que ele tem que fazer. E é claro que eu, com o meu conhecimento, estou de fora dessa história. Né? A gente brinca que está de fora porque eu não sou uma amiga do paciente, eu não sou um parente, enfim, não sou a esposa, né, do paciente. Eu estou de fora dessas relações, né? E nós temos que estar de fora, porque isso nos permite esse olhar neutro, né? Que é a prática do sem julgamento, o olhar neutro, o olhar totalmente imparcial. Sem procurar culpados. Exato, ali não é um tribunal, né? Mas geralmente é o próprio paciente que gosta de ser seu próprio juiz. Aqui, ó, tô falando isso, olha que besteira que eu tô falando pra você. Eu falei, besteira? Não. Ou seja, se tem dor, se tem sofrimento, não é besteira, né? Então a gente tá aqui pra fazer um movimento diferente que você fez a vida toda, que é ignorando aquilo que você sente, achando que você não deveria sentir. Enfim, é isso. Ai, gente, eu queria ficar aqui mais tempo. Mas tá chegando Não, assim, calma aí, né? vamos ficar aqui mais tempo. Estamos agora chegando no nosso final e eu gostaria que você deixasse um recado para quem está em casa, porque às vezes tem alguém que está nos assistindo que não procurou uma terapia, um psicólogo, por medo, por falta de conhecimento, por crenças limitantes. E eu gostaria que você tirasse essa pessoa agora da zona de conforto, falasse com ela para que ela pudesse despertar. Esse é o propósito do Elas Perguntam, despertar vidas. Uau! Gente, terapia é vida, eu sei que eu sou suspeita, né, para poder falar isso, mas a terapia é um presente que você pode dar para você mesma. É muito comum o paciente chegar no consultório e falar, eu não sei o que eu vou dizer, é a primeira vez que eu tô aqui, é a primeira vez que eu vou no psicólogo, e eu sempre repito, não tem receita, apenas senta e fala, e eu vou te perguntar também, e a gente vai construindo isso juntos. Não deixa para amanhã, começa hoje, né, pensa que se você vai ao psicólogo, você vai ter esse lugar de ter alguém que está de fora das suas relações, alguém que não vai te julgar,
né? Um profissional habilitado, que estuda comportamento humano, que está ali para cuidar de você, né? Dessa história de vida, que muitas das vezes não é fácil, né? Nós estamos no setembro, todos sabemos que esse mês é um mês utilizado para poder falar de saúde mental, né? Que é o Setembro Amarelo. Muitas das vezes as pessoas acabam tendo até gatilhos quando vem, né? As atividades que são, né, desenvolvidas ao longo do mês. Então, assim, se aconteceu com você, busque ajuda, né? Pode parecer clichê, né? Às vezes a ajuda que eu tenho do amigo, do familiar, não está suficiente, está tudo bem. Às vezes aquela pessoa realmente não consegue te ajudar dentro daquele contexto. Então procure alguém que possa te ajudar e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito bom. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Foi um tempo assim. Eu que agradeço. Foi um tempo valioso. E passou muito rápido. Muito rápido. Nossa, que muito sempre passa. Dá pra ficar mais uma horinha? Eu já falei que a gente tem que fazer um café aqui daqueles podcasts bem longos, de 2 horas, né? Grazi, e só uma coisa que ela falou que, assim, me atentou muito quando você falou da nota, né? Dos pais cobrando, o paciente tirou 8 e o pai cobrando. E eu falo que, assim, a pessoa ela precisa entender que o valor dela não tá naquela nota, sabe? Eu tenho 2 serzinhos lá em casa que eu zelo, cuido, e são 2 serzinhos que estão tirando notas completamente diferentes. E eu preciso afirmar que o valor, ele pode fazer o melhor, mas que o valor deles não estão naquela nota. A prova não é prestação de conta, né? Não é. A prova é um retrato, né? Naquele momento, sim. Né? Infelizmente o sistema educacional não evoluiu, né? De acordo com essa geração, principalmente essa geração totalmente tecnológica, com certeza, né? E eles têm muito prejuízo em relação a isso. Nós como pais temos a obrigação de fazer o nosso processo terapêutico para a gente poder conduzir isso da melhor maneira com os nossos filhos. Né? Então, assim, à medida que a gente vai para terapia e vai dando conta, é muito natural que meus pacientes que são pais, mães, eles falam, nossa, agora eu entendi o impacto disso tudo que aconteceu lá atrás comigo, porque eles sentiam, mas não entendiam, depois que as coisas se conectam, né? Eles falam, o quanto é sério. Eles começam a se ver no papel de pais, o que eles estão fazendo, né? E cuidar mais disso, né? Porque realmente ser pai e mãe é muita responsabilidade. Ô, gente, se deixar aqui a gente vai... Não, mas só um pedacinho, só um pouquinho, porque o universo emocional é complexo demais. Mas muito bom, essa conversa foi maravilhosa. Depois a gente chama para outro assunto, outro tema, né? Com certeza. Ela agora já tá em casa, a gente já sabe o caminho. Quero agradecer você, nosso seguidor, você que está chegando agora, aperta aí o sininho no YouTube. Ouça no Spotify, Instagram, nos acompanhe. E muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pelo carinho. E até o próximo. Muito obrigada, Graziele. A gente vai chamar de Grazi, está em casa. A gente tem que chamar de Grazi. Eu falei quando ela chegou, porque assim, são tantas doutora. São tantas amigas, a Grazi não ia funcionar, doutora Graziele não ia. Obrigada também, Carol Franco, nossa patrocinadora oficial. Muito obrigada a todos vocês e até o próximo. Obrigada, menina.